Shalom, meus amados, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um estudo aí da Ceifa Comunidade Evangélica Instruída no Fundamento Apostólico. Antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like e não se esqueça de clicar no sininho para ser notificado de quando houverem novos vídeos. Nossos estudos sempre são polêmicos, mas nunca hereges. Tudo que nós falamos aqui, ainda que soe como heresia pelo fato de serem assuntos dos quais você nunca ouviu falar ou que tenha aprendido o inverso, é só você conferir na Bíblia e também buscar conhecimento no hebraico, no grego, no aramaico, e você vai perceber que o que nós falamos aqui é a mais absoluta verdade. Que o nosso intuito aqui é te esclarecer para livrar a sua alma da danação do fogo, para que você tenha o conhecimento da verdade. Temos tanto estudos que tratam de assuntos polêmicos, técnicos, como também assuntos que vão tratar diretamente com a sua índole, como santidade, discipulado, renúncia, um novo nascimento, nascer de novo, né? Sobre o batismo, todo o processo para se batizar, como deve se portar pós-batismo, tudo isso nós temos na nossa grade de estudo. Então, não se esqueça, deixe o seu like, faça um comentário, tire suas dúvidas, não tem problema algum. Estamos aqui para respondê-lo com a maior educação e paciência do mundo, certo? Mas clique também no sininho para que você possa ser notificado de quando houverem aí novos vídeos. Agora, bora para o estudo. Hoje, o tema que estaremos abordando ainda está na mesma grade de referências, né? É o seguinte: Deus dividiu as nações entre os filhos de Deus. Mas o assunto que está aqui, ele vai tratar desde a divisão das nações para os querubins, né? Que é os Bene Ha-Elohim, ou Bene Ha-Elohim, dependendo aí da pronúncia do hebraico. Desde este tema até outros que serão abordados abaixo, detalhada e minuciosamente, versículo por versículo, termos por termos. Então nós trataremos inclusive do juízo dos anjos. Para quem não sabe, né, segundo a teologia do mundo, os anjos são seres espirituais no quesito que diz respeito à matéria. Esse é o pensamento que eles têm. Em outras palavras, para que seja mais compreensível, eles acreditam que os anjos são como fantasmas. Eles não entendem que os anjos têm matéria. Por quê? A teologia que eles se utilizam, por Agostinho e outros pais, os quais não tinham a mesma compreensão da teologia judaica, que era a mesma utilizada por Yeshua e os seus discípulos, os seus apóstolos. Por isso, com essa teologia modernizada, houveram tantas distorções baseadas não só numa compreensão filosófica grega, humanista, mas também voltada a basear a estrutura espiritual do indivíduo, no caso aqui falo também do homem, na impossibilidade, por exemplo, o homem, impossibilidade de santificação, e os anjos, impossibilidade de corrupção. Por isso que eles não acreditam em muitas coisas, mas tudo que estamos dizendo é bíblico, ou seja, esses pais e esses indivíduos que se baseiam em suas teses, suas teorias, eles não têm a menor noção do que é a verdade. E hoje, nós, não só hoje como sempre, né, mas hoje, enfaticamente, estamos entrando num ponto crucial para a compreensão da natureza destes seres, da forma como eles vivem, existem, coexistem, etc, etc. Então eu peço que vocês estejam aí prestando bastante atenção naquilo que será dito. Bora para o estudo? Primeiro abordaremos essa questão. Deus dividiu as nações entre os filhos de Deus, Bene Ha-Elohim. Esse termo Bene, né, ou Bene Ha-Elohim, ele é utilizado somente em referência a anjos na Bíblia. Somente a anjos. Tá certo? Alguns dizem
Não, este termo se aplicava aos descendentes de Sete, que erroneamente coabitaram com as filhas dos homens, com as outras mulheres que eram descendentes de Caim. Isso é tudo heresia, né? Falo aqui de Gênesis 6, isso é mentira. O termo Benei Ha-Elohim, todo judeu sabe disso, ele se aplica em referência aos anjos. Aos anjos, beleza? Então vamos lá, Deuteronômio 32, 8 a 9. Deus dividiu as nações entre os filhos de Deus. Vamos lá. Quando o Altíssimo repartiu as nações, quando separou os filhos dos homens, estabeleceu limites dos povos conforme o número dos filhos de Deus, conforme o número, a quantidade de anjos de alta hierarquia, querubim, vigilantes, tá certo? Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então é mais ou menos assim, o que ele está querendo dizer? Que o Senhor ficou responsável pela nação de Israel, e com os outros anjos de alta hierarquia, ele repartiu o resto das nações do mundo. Só que aqui nós estamos falando de Deuteronômio 32, do 8 ao 9, tá? Deuteronômio 32, do 8 ao 9. Logo, o responsável em repartir aqui as nações já não era Deus. Era alguém dizendo que era. Certo? E ele fala de um episódio aqui que é baseado lá na confusão das línguas. Se eu não me engano, é Gênesis 11. Mas eu vou mostrar para vocês biblicamente como, na verdade, aqui não era Deus quem dividira os Benei Ha-Elohim, os querubins, que dividiu com os Benei Ha-Elohim, os querubins, os vigilantes, os anjos de alta patente, né, chamados filhos de Deus, as nações. Não foi Deus. Eu vou provar para vocês. Eu vou abrir aqui o Bíblia Online. Vou abrir o Bíblia Online aqui e vou mostrar para vocês, vou provar para vocês que não foi Deus, tá? Vamos lá. Ezequiel. Abram comigo suas Bíblias aí. No livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 31. E eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu vou ter que dar uma diminuída nessa tela para que vocês possam ver. Vou puxar aqui um pouquinho para o lado. Dar uma ampliada. Então vamos lá. Deixa eu só dar uma melhorada aqui para não ficar aparecendo aí os comerciais, para a gente não ser barrado aqui pela utilização do site, né? Então só um instante, por favor. Deixa eu ampliar mais aqui, até desaparecer os anúncios. Bom, eu acho que assim já dá para fazer uma leitura aqui. Vou ler para vocês então. Aqui é Ezequiel 31, tá? Aqui a metáfora que trata aqui é sobre o cedro do Líbano, ao versículo 3. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, além daqui está exortando a Síria, né, falando, além de estar falando da Assíria, como ela se exaltou e, enfim, um comentário sobre ela, aqui trata também o cedro do Líbano, ele esconde por trás a figura, o termo
cedro é aplicado a querubim, né, os vigilantes, anjos de alta hierarquia, e no caso o cedro do Líbano, região onde os estudiosos acreditam que ficava o Jardim do Éden, trata aqui de Satanás, tá? Então, vamos lá, eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer. Se você for para Apocalipse 17, versículos de número 15, você vai ver que as águas aqui eram povos, nações, multidões e línguas que o fizeram crescer, tá? Que deram a ele poder, autoridade, por conta da fé que depositaram nele, por ele ser um enganador, um farsante, alguém que se passava por Deus. Então vamos lá. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, e as suas correntes corriam em torno da sua plantação, ou seja, sobre aqueles a quem ele exercia autoridade. E ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Ele dividia a água que ele recebia com todas as outras árvores, com todos os outros anjos. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores, ou seja, por conta desse poder que ele adquiriu, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores, ou seja, ele se tornou mais poderoso do que todas elas, do que todos os outros anjos, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, ou seja, o seu poder ele se estendeu, por causa das muitas águas, quando brotava, ou seja, da reverência humana a ele. Vamos pular um pouquinho aqui. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus, ou seja, os outros querubins no jardim de Deus, no Éden, não o podiam escurecer. As faias, os serafins, não igualavam os seus ramos, ou seja, não tinha a mesma influência que ele. Escurecer aqui é cobri-lo, né? Não podiam cobri-lo, fazer sombra sobre ele. Ele é que fazia sombra sobre elas, ou seja, ele que tinha autoridade sobre elas, né? As faias, os serafins, não igualavam os seus ramos, ou seja, não tinham a mesma extensão da sua influência. As castanheiras não eram como os seus renovos, não tinham todo o conhecimento e sabedoria que ele adquiria conforme o tempo, né? Nenhuma árvore, nenhum anjo no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Então todos os anjos que estavam no jardim de Deus, no Éden, tiveram inveja dele pelo que ele fez, né? Pelo poder que ele adquiriu. Então o que ele fez? Ele dividiu o poder que ele adquiriu com elas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. As águas, versículo 4. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, e suas correntes corriam em torno da sua plantação. E ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Ele dividiu a glória que ele tinha com todas as árvores, com todos os outros anjos que estavam ali no jardim. O que isso significa? Que ele dividiu o domínio sobre a humanidade com eles. Ele dividiu as nações. Lembra que as águas que o fizeram crescer são povos, nações, multidões e línguas? Ele enviava os seus regatos, as suas correntes ali. Parte daquela água ele dividiu com esses anjos, aonde eles passaram a ser deuses dentre outras nações. Isso aqui é só para vocês entenderem. Antes dele, quem fazia isso era Deus, que dividiu os reinos, aonde esses anjos eram seus representantes. Mas ali em Deuteronômio 32, nós já estamos falando de um regime aonde o Deus deste século, o Deus deste mundo, era o diabo. E ele fez a mesma coisa, porque o plano dele, se você ler lá em Isaías 14, era se tornar como Deus. Então ele fez a mesma coisa que Deus. Dividiu a glória, né, dos reinos deste mundo com estes seres. Tá? Deu a eles, tal. Você pode ver que lá na tentação, em
Mateus 4 e Lucas 4, ele fala, olha, levou Yeshua ao pináculo do templo, mostrou para ele todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, olha, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Entenderam? Então ele ficou como se fosse o Deus da nação de Israel, de Jacó, da herança de Jacó, certo? E os outros anjos de alta hierarquia, os Benei Ha-Elohim, os querubins, ficaram como deuses dentre outras nações. Antes disso, quando Deus fizera esta divisão, essas potestades, né, esses anjos de alta hierarquia, esses príncipes, né, na verdade, principados, eles eram responsáveis em representá-lo dentre as nações, exercendo juízo. E nós já veremos isso também. Mas daí então, quando ele assumiu, ele dividiu com os anjos rebeldes para que ele continuasse tendo autoridade sobre eles, poder sobre eles, por meio disso. Era uma forma dele garantir, né, o seu reinado, o seu império. Então vamos lá, voltando para... Deixa eu só configurar aqui novamente corretamente, porque a gente deu uma modificada aqui para ficar mais... Isso aqui, vamos lá. Bora lá. Vamos dar continuidade aqui. Então, quando o Altíssimo repartiu as nações, quando separou os filhos dos homens, estabeleceu os limites dos povos conforme o número dos filhos de Deus, conforme o número dos anjos de alta hierarquia, querubins, vigilantes, né? São os termos que são aplicados a eles, filhos dos deuses ou filhos de Deus, que mais, principados, né? Vamos lá. Porque a porção do Senhor é o seu povo Jacó, porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então veja que este indivíduo, né, que é chamado aqui de Altíssimo, comparado ao Altíssimo, ele ficou responsável somente por Israel. E deixou os outros povos entregues aos outros, vamos dizer assim, deuses, né, que eram vistos como deuses dentre as nações. Deus Pai, nós sabemos que nunca faria um negócio desse, né? Mas vamos lá. Aqui vemos que as nações foram colocadas sob domínio de outros seres, os Benei Ha-Elohim, né? Ou Benei Ha-Elohim, dependendo da pronúncia aí do hebraico. Quem eram esses seres? Novamente, chamados querubins, vigilantes, principados, tidos como filhos de Deus, ou até mesmo deuses dentre as nações, tá? Aqui vemos que as nações foram colocadas sob domínio desses seres, os Benei Ha-Elohim, enquanto Israel ficou sob o governo direto de Yahué, tendo Miguel como seu príncipe. Realmente, a priori, o Senhor, veja bem, realmente, a priori, o Senhor, ele governava o mundo. Mas alguém veio e falou, não, eu quero só a nação de Israel porque é dela que vai vir o Messias. Eu quero ficar de olho nela. Eu sou mais inteligente, mais perspicaz, eu vou me passar por Deus para esse povo, como hoje ele é Deus para evangélicos e judeus, que não têm conhecimento. Eu vou me passar por Deus para este povo aqui, e vocês ficam com as outras nações do mundo. Só que o Pai, o Todo-Poderoso, ele exercia controle sobre todos os reinos do mundo. E estes seres lhe representavam. Mas com a corrupção, Satanás dividiu sua glória com eles, os regatos, né? Vamos dizer assim, as correntes de água. Ele enviou para as plantas do seu jardim ali, ou seja, para as árvores que estavam debaixo do seu domínio, para que elas também gozassem da posição de divindades como ele. E ele ficou somente com a nação de Israel. Logicamente, governando-os indiretamente, porque ele era o maior de todos. É como se ele tivesse assumido, porque o plano dele, vamos voltar aqui para
a Bíblia Online, tá? Vamos lá. O plano dele era colocar-se acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? É um termo aplicado a anjos de alta hierarquia, no caso, querubins. Olha só. Mais uma vez aqui, tem que dar uma modificada, uma configuradinha aqui para a gente poder ler sem nenhum probleminha. Então aqui, puxar aqui um pouquinho para o lado. Deixa eu dar uma ampliadinha para vocês lerem aqui com mais facilidade. Eu não posso mostrar as propagandas porque isso pode atrapalhar aqui a gente, né, no canal. Vamos lá. Então vamos lá. Difícil aqui encobrir propagandas, hein? O Bíblia Online tá ficando horrível. Eu vou ver se eu baixo depois uma versão de Bíblia pra gente estar utilizando, porque é complicado isso aqui, né? Fica ruim da gente poder fazer as coisas aqui, fica toda hora aparecendo propaganda. Então vamos lá. Ó. Vamos ver o plano dele. Vou ler aqui desde o comecinho para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui mais para baixo. Ó. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se chegarão à casa de Jacó. Ele está falando da conversão universal, né? Quando todo mundo fosse redimido, se juntaria novamente à nação de Israel. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. Vamos lá. E acontecerá no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que se fizeram servir. Então proferirás este provérbio. Então vamos lá. Deixa eu só regular aqui mais um pouquinho, porque tá muito ruim isso aqui. Vamos lá. Então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Então Babilônia aqui está falando com o rei da Babilônia, tá? Metaforicamente ele está tratando aqui com Satanás, tá? Tudo isso se esconde dentro do texto e pelo entendimento você percebe. Já quebrou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro, não cedro, cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos, veja bem, presta bastante atenção, olha para isso e olha para o episódio que acontecia ali na Antiga Aliança, principalmente na Torá, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômio, presta bastante atenção naqueles episódios ali. Quem é que fazia tudo isso aqui? E as pessoas pensavam que era Deus. Presta atenção. Aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominava sobre as nações. Agora ele é o quê? Perseguido, sem que o possa impedir. Quem é que fazia isso aqui na Antiga Aliança? Aquele que era chamado de Deus. O que ele fazia? Feria os povos com furor, que se levantavam contra a nação de Israel, com golpes incessantes.
O que com ira dominava sobre as nações, agora ele é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias, né, que é uma terminologia aí utilizada em referência à hierarquia angelical, até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, ou seja, os outros querubins, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Ou seja, nós não temos mais nenhum problema. Nós nos livramos do seu jugo, das suas condenações, das suas sentenças. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoecestes como nós, ou seja, você veio a morrer como nós, que somos homens, e foste semelhante a nós, teve a mesma sentença. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes sobre ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó Lúcifer, na verdade, ó estrela da manhã, filha da alva, né? Essa tradução Lúcifer vem de Jerônimo, mas dá para você entender a quem se refere. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Quem é que a gente conhecia que debilitava as nações, que vencia as nações? Quem? O Deus lá de Deuteronômio, de Êxodo, de Números, de Levíticos. Vamos lá. Tu dizias no teu coração, presta atenção nisso: subirei ao céu. O que diz aí? Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos querubins de alta hierarquia, que já era uma posição que ele ocupava, mas ele queria ocupar o lugar de Deus. Então ele disse: olha, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Quem é que estava acima das estrelas de Deus? O próprio Deus. Estava acima de todos os querubins, que é a maior hierarquia angelical. Quem estava acima deles era Deus, né? Acima de Satanás e dos outros querubins. Só que Satanás falou o quê? Olha o plano dele: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ou seja, eu vou assumir o lugar de Deus. E foi o que ele fez, quando ele corrompeu o mundo, quando ele fez o mundo pecar. E isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Por isso que Paulo chama ele de o Deus desse século, deste mundo, desta geração. Por isso que quando ele disse a Yeshua, olha, mostrando todos os reinos do mundo e a glória deles, ele disse: olha, se prostrado me adorares, tudo isso será teu. E Yeshua não o desmentiu. Ele falou: porque a mim me foi entregue. Quando foi entregue a ele? Quando ele corrompeu o povo de Deus. Veja bem, Deus é Deus dos santos. A partir do momento que alguém é um pecador, Deus passa de ser Deus dessa pessoa. Não no sentido dele deixar de lado, ou de que essa pessoa não está mais, vamos dizer assim, não tenha mais chance. Não é nada disso. É que assim, Deus é Deus dos santos, o diabo é Deus dos pecadores. Os filhos de Deus são os santos, os filhos do diabo são os pecadores. Vocês têm que entender isso. Deus não é pai de todo mundo. Ele só é pai dos que são santos, dos obedientes, daqueles que vivem como Yeshua. E vocês têm que entender isso, largar essa bobagem: todos somos pecadores, todos somos falhos, todos. Não, se você tiver essa viés ideológica, você está condenando a sua alma, porque indiretamente você está dizendo: todos nós somos de Satanás, ainda que pensando ser de Deus. Então olha que interessante. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos querubins, dos vigilantes, dos principados, daqueles anjos de alta hierarquia, a quem o Senhor outrora dividiu os reinos do mundo, para que eles os representassem dentre as nações, mas agora eu tomei esse lugar e dividi com eles a glória, ao contrário de Deus, aonde eles tinham que representá-lo. Agora eles podem ser deuses dentre as nações e representarem-se a si mesmo com autoridades naqueles lugares. Entenderam?
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Que monte da congregação, né? Vamos lá. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Voltando lá para o texto do estudo. Isso aqui foi uma leitura para que vocês pudessem compreender. E eu acredito que vocês compreenderam aí. Muita coisa foi esclarecida para vocês. E agora vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui. Deixa eu só dar uma configuradinha aqui de novo. Pronto. Vamos continuar. Então vamos lá. Aqui vemos que as nações foram colocadas sob o domínio de outros seres, os Benei Ha-Elohim, enquanto Israel sob o governo direto de Yahué. Esse Yahué, ou aquele que se diz Yahué, aqui no caso não é Yahué, e sim o inimigo, vocês já perceberam. Tendo Miguel como seu príncipe. Lembrando o seguinte, o único que não deixou Deus foi Miguel e os seus anjos. Os únicos que não deixaram. Todos os outros deixaram. Tá? E nós já leremos isso mais abaixo aí, quando nós estivermos lendo Daniel. Tá? Como está a referência aqui, ó, Daniel 10, 21. Essa distribuição mostra que havia uma hierarquia espiritual sobre os reinos humanos, cada anjo com autoridade territorial. Agora olha que interessante isso aqui. 2. Príncipes espirituais sobre as nações. Daniel 10, 13. E também versículos 20 e 21. Vamos lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia, tá? Isso aqui é um querubim, me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá também o príncipe da Grécia. Então só aqui nós vimos 3 príncipes, né? 3 principados aqui. O da Pérsia, Miguel, que é o de Israel, que é o do seu povo, e o da Grécia. Só para vocês terem uma ideia. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e ninguém há que se esforce comigo, veja bem, ninguém há que se esforce comigo, que me ajude nessa missão. Não há mais ninguém, nenhum outro anjo, a não ser Miguel, vosso príncipe, ou seja, vosso no sentido de príncipe da nação de Israel. Como diz Daniel 12, né? Você pode conferir lá. Aqui o príncipe da Pérsia e principado da Grécia não são homens, mas entidades espirituais que dominavam essas nações. Eles são os mesmos Benei Ha-Elohim, ou Elohim, mencionados em Deuteronômio 32. E Miguel é o príncipe celestial de Israel, o responsável pela nação de Israel. 3. Assembleia dos Elohim e o julgamento divino. Jó capítulo 1, versículo 6, mostra claramente que os que estavam ali eram querubins. Por quê? Quando nós lemos Ezequiel 28, a partir do versículo 14, quando trata ali do rei de Tiro, metaforicamente se esconde ali Satanás. Tá? Satanás. E diz que ele era um querubim da guarda ungido, ou um querubim da guarda, um querubim que cobria ungido. O que isso significa? Querubim da guarda, o que cobria? Da guarda que exercia poder sobre os anjos. O termo já cobrir é que ele seria como se fosse, algumas traduções trazem protetor, né? Mas na verdade a tradução mais correta é da guarda, ou aquele que cobria, que exercia poder, tá? Ungido, munido de autoridade, e ele era estabelecido, por isso ele não pôde ser expulso até Yeshua tê-lo vencido na cruz, certo? Então vamos lá. O que aconteceu em Jó capítulo 1, versículo 6, e Jó capítulo 2, versículo 1, a mesma coisa. Num dia em que os filhos de Deus, Benei Ha-Elohim, ou seja, os anjos de alta hierarquia, os querubins, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Por quê? Satanás também era um querubim, por isso ele podia estar lá naquela assembleia. Aí aconteceu o julgamento dessa assembleia. Salmos 82, 1 ao 7. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, dos Elohim, né? Ou Benei Ha-Elohim, os anjos de alta patente. Até quando julgareis injustamente e tomareis
partido pela causa dos ímpios? Eu disse, vós sois deuses, né? Elohim, e todos filhos do Altíssimo. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo, olha, eu coloquei vocês como meus representantes, porque o termo Elohim também é apontado para aqueles que representavam Deus, sejam homens, o Messias tem esse termo, se aplica a ele, não como se ele fosse, mas como um representante. Moisés foi chamado também, tu serás Elohim dentre o povo, Arão teu irmão será teu profeta. E os anjos, eles eram como representantes, mas eles foram e assumiram o papel, não tiveram, largaram a devoção, assumiram o papel e começaram a corromper o mundo, corromper as pessoas. Aí o juízo deles foi esse aqui, ó. Todavia como homens morrereis e como qualquer dos príncipes caireis, ou seja, vocês vão cair. Aí diz aqui, olha, essa é a Assembleia Celestial, onde Deus julga os Elohim, esses anjos de alta hierarquia, os governantes espirituais das nações, por sua corrupção. Eles falharam em administrar a justiça divina e desviaram os povos à idolatria, a si, né, no caso, e opressão, razão pela qual Deus os sentencia à morte como homens. Ou seja, esses anjos deixaram a imortalidade e passaram a ser mortais assim como os homens. Inclusive eu acredito que eles estejam espalhados por aí, mas aí é um outro estudo, enfim, vamos lá. Deus não confiava nem em seus anjos, Jó 4,18. Eis que Deus não confia em seus servos e aos seus anjos atribui loucura, devaneio, disparate, desequilíbrio, que era o que a gente via no comportamento daquele Deus de Israel. Dedurava os erros, os pecados do povo para o povo punir com apedrejamento as outras nações, engolia aqueles que lhe desobedeciam. Ele não tinha a menor misericórdia, o comportamento dele é totalmente humano, como qualquer pessoa na sua ira, na sua fúria, que se desequilibra, que é partidária, que perde misericórdia, assim ele agia. Por isso que aqui, olha, diz, eis que Deus não confia nos seus servos, nem em seus servos, e aos seus anjos atribui loucura, ou seja, vê falha de caráter, de comportamento, vê desequilíbrio. E isso revela a queda moral e a falibilidade desses seres. Mesmo com grande poder e glória, muitos anjos corromperam-se. 5. Julgados como homens, Isaías 14 e Ezequiel 31. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, contudo serás precipitado ao inferno, ao mais profundo do abismo, e como nós lemos lá, os reis da terra o receberiam e falassem, olha, não era tu que debilitavas as nações? Lembra que nós lemos? Agora, ficaste enfermo como nós você veio parar aqui, ou seja, você se tornou carnal como nós humanos? Ezequiel 31:14. Para que nenhuma das árvores, vamos lá, dos anjos que estavam no jardim de alta hierarquia, né, no caso estavam ali querubins, serafins e arcanjos, para que nenhuma das árvores junto às águas se exaltasse pela sua altura, nem levantasse o seu topo entre os ramos espessos, nem confiasse na sua altura todas as que bebem as águas, porque todas serão entregues à morte, as partes mais baixas da terra, no meio dos filhos dos homens, como os que descem a cova, foram sentenciados a uma morte humana. Esses textos descrevem seres espirituais representados por árvores, como o cedro do Líbano, símbolo de anjos poderosos, tá? Lembrando que na hierarquia, cedro do Líbano, lá em Ezequiel 31, se refere a querubins, tá certo? E aquele cedro do Líbano em específico, a quem se trata, que é o maior de todos, era Satanás, tá bom? Estes textos descrevem seres espirituais representados por árvores, como o cedro do Líbano, símbolo de anjos poderosos, que foram lançados à morte e ao Sheol, né? Juntamente com os homens. Se você quiser entender sobre o que é o Sheol, nós temos um estudo que explica sobre o mundo dos mortos, e lá você vai ter entendimento sobre isso. 6.
Os anjos que não amaram suas vidas até a morte, né? Mais uma vez é comprovado que o anjo pode sofrer morte física. Apocalipse 12, 7 ao 11. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalhava o dragão e os seus anjos, ou seja, o exército de Satanás contra o exército de Miguel. Vamos lá. Aqui se confirma, anjos podem morrer. Por quê? Olha só o versículo de número 11. E eles o venceram, o exército de Miguel, venceram Satanás e seu exército, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, porque em Apocalipse 12 fala de uma batalha que estava acontecendo nos céus. Então aqui não traz nenhuma referência aos seres humanos, mas sim em que neste combate anjos puderam morrer, ou vieram a morrer. Aqui se confirma, anjos podem morrer. Aqueles fiéis a Deus entregaram suas vidas em combate espiritual até a morte, enquanto os rebeldes foram condenados à destruição eterna. A morte no contexto celeste não é metafórica, ou não é metáfora apenas, ela é real, pois a própria sentença do Salmos 82, versículo 7 diz que os Elohim morreriam como homens. Conclusão teológica. O Altíssimo delegou reinos aos anjos, posteriormente, ali, como nós vemos em Deuteronômio, já é alguém passando-se por Deus, delegando da mesma forma como Deus, só que dividindo com eles o poder, permitindo com que eles fossem deuses dentre as nações, e não mais representantes como eles eram antes do Deus verdadeiro. Agora eles assumiam dentre as nações divindade, assim como Satanás assumiu, passando-se por Yahué lá no Sinai, passando-se por Deus e dominando a nação de Israel, certo? O Altíssimo delegou reinos aos anjos de alta hierarquia, Benei Ha-Elohim ou Benei Ha-Elohim, dependendo da pronúncia. Muitos corromperam-se e fizeram injustiça, levando as nações à idolatria. Deus uniu-os em juízo, Salmos 82, e decretou: morrereis como homens. Profetas como Isaías e Ezequiel confirmam que esses seres desceram à cova como homens. Em Apocalipse 12, o conflito celestial mostra que anjos também podem morrer, seja na rebelião ou na fidelidade até o fim. A teologia tradicional evita essa leitura por se apegar à imortalidade absoluta dos anjos, mas o texto bíblico mostra claramente que a imortalidade pertence somente a Deus, lá em 1 Timóteo 6,16, né? Diz que ele é a quem só pertence a imortalidade, tá? Bom, vamos lá. Quais outros textos deixam claro que Deus dividiu os reinos do mundo aos anjos? Nós vamos ver esses textos agora. Vamos lá. A inteligência artificial responde nesse estudo. Excelente pergunta e muito pertinente. A Escritura não apenas insinua, mas confirma repetidamente que os reinos da terra foram divididos entre os anjos de alta hierarquia, Benei Ha-Elohim, também chamados Elohim, poderosos ou filhos do Altíssimo. Vamos examinar todos os principais textos, desde o Antigo até o Novo Testamento, que sustém claramente essa revelação. Deuteronômio 32, do 8 ao 9. A base da divisão celestial. Quando o Altíssimo repartiu as nações, quando separou os filhos dos homens, estabeleceu os limites dos povos, conforme o número dos filhos de Deus, conforme o número dos anjos de alta hierarquia, porque a porção do Senhor é o seu povo, ou seja, esse Deus ficou só responsável pela nação de Israel, porque os outros se tornaram deuses entre as outras nações. Outrora, Deus, nesta repartição, os incumbiu de representá-lo dentre essas nações, e não que eles, dentre essas nações, assumissem por si só a divindade, passando-se por deuses dentre os povos. Tá? Vamos lá. Comentário. Essa é a passagem fundamental. Ela mostra que Deus repartiu as nações da terra. Nós vemos isso em Gênesis 10, 11, logo após a Torre de Babel, que foi o episódio que eu falei para vocês sobre a mudança ali, né? No comecinho eu falei Gênesis 11, mas é Gênesis 10.
10 e 11, na verdade, o episódio ali acontece, né? Onde há a confusão das línguas e as pessoas começam a falar outros idiomas. Ali houve essa repartição. Só deixando bem claro, quem foi que confundiu as línguas lá no episódio da Torre de Babel? Foi Deus? Não foi. Primeiro que vocês têm que notar, ele viu o que estava acontecendo da onde ele estava, e ele disse o quê? Desçamos, plural, e confundamos, plural, a língua deste povo. Porque o que eles intentaram, eles vão conseguir. A torre que eles estão construindo, ela alcançará o lugar onde nós habitamos. Então vamos ver. Primeira coisa, aqueles anjos, aqueles seres que estão ali passando-se por Deus, eles tiveram que se deslocar para ver o que eles estavam fazendo, né? Porque Deus não precisa disso. Deus é onisciente e é onipresente. Aqueles seres não. Eles não mostram essas características, tá? Então a confusão das línguas não é algo da parte de Deus. Era para se toda a terra tivesse se mantido num só idioma, a proclamação do evangelho teria acontecido de forma muito mais fácil. Mas essa confusão criou nações e isso fez com que dificultasse a pregação do evangelho. Porque cada nação teria, né, uma divindade sobre si, com suas crenças, com as suas doutrinas, o que dificultaria ainda mais a propagação do evangelho. Tanto é que o que aconteceu no episódio de Pentecoste? Os judeus que estavam espalhados, os israelitas espalhados pelo mundo, por ocasião da festa de Pentecoste, se ajuntaram ali em Israel, em Jerusalém, e os apóstolos fizeram o quê? Cada um deles recebeu um dom para pregar as maravilhas de Deus no idioma daqueles judeus estrangeiros, daqueles israelitas estrangeiros que lá estavam. E então os mesmos saíram dali, não só batizados, como também como pregadores dentre os povos. Voltaram para suas casas proclamando as verdades, a misericórdia, o amor de Deus. Voltaram pregando o evangelho. Então, se tivesse sido Deus, seria incoerente agora ele ter que usar um dom para que pudesse a sua palavra ser proclamada. Se ele confundiu lá atrás, agora aqui ele se viu obrigado a dar um dom de outro idioma para que cada um no idioma que ele repartiu lá atrás. Então ele fez a confusão da língua lá atrás, para que na frente tem que dar o dom para eles falarem outro idioma para poder alcançar. Não, amados. Quem fez isso lá atrás fez para dificultar a conversão dos povos, a unificação, porque era um só povo, o mundo inteiro era um só povo. Presta atenção nisso. O mundo inteiro era um só povo. Quando houve a repartição, a confusão das línguas, formaram-se nações que se espalharam. Todos os que falavam determinada língua se ajuntaram em grupos para lá. Todos que falavam outra língua foram para lá. Só que o detalhe é que naquela ocasião, olha só, naquela ocasião, todos tiveram seus idiomas mudados. Todos! Então, todos os dialetos e línguas do mundo, que são milhares e milhares, foi por causa daquilo que aconteceu ali em Babel. Então Deus teve que mandar um dom para que os apóstolos falassem nos idiomas estrangeiros daqueles israelitas estrangeiros que estavam ali na nação de Israel, para que quando eles voltassem para os seus povos, para as suas nações, pudessem proclamar as grandezas de Deus. Entenderam? Deus consertou por meio de outro idioma. Ah, então ele causou a confusão para ele consertar? Não, quem fez aquilo não tinha nem onisciência nem onipresença. E fez aquilo no intuito de desfazer a unidade. Ah, mas se não tivesse acontecido isso, a Torre de Babel teria alcançado o céu. Céu de quem? De Deus não era. Era dos principados e potestades, porque o de Deus não era. Não faz nem sentido pensar um negócio desse. Mas vamos lá. Isso aqui também traz uma noção de que existia um céu que era acessível e que estes principados nele habitavam. Mas vamos lá. Vamos lá. E escolheu Israel como sua porção, tal, e sob o comando de Miguel, tal.
Vamos lá. A versão massorética posterior alterou filhos de Deus, Benei Elohim, para filhos de Israel. Então, veja bem. A versão que veio posterior, ela corrompeu o texto. Ela adulterou o texto, porque o termo Benei Elohim diz respeito a anjos, mas eles trouxeram em algumas traduções e você pode encontrar como filhos de Israel, mas na verdade ali estava fazendo menção aos anjos. Mas os manuscritos do Mar Morto, de Qumran e a Septuaginta preservam a leitura original, segundo o número dos anjos de Deus, Septuaginta. Portanto, é textual e teologicamente correto dizer que Deus repartiu as nações entre os seres celestes. Daniel 10, 13, 20 e 21. Príncipes espirituais sobre cada nação. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Agora tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, o principado da Grécia. Ninguém há que se esforce comigo, ninguém está junto comigo nessa batalha, a não ser Miguel, vosso príncipe. Vosso quem? Vosso príncipe da nação de Israel, da qual Daniel fazia parte. Comentário: cada império terrestre, Pérsia e Grécia, possuía um príncipe espiritual, um anjo de alta hierarquia responsável por aquele território. Miguel é um príncipe de Israel. Vamos lá, Miguel é um arcanjo. Dentro da hierarquia é querubim, serafim e arcanjo. E ele era responsável pela nação de Israel. Tá? E foi ele quem ajudou o mensageiro de Deus a trazer a mensagem para Daniel. E essa mensagem foi retardada para que ela fosse trazida por 21 dias, porque o príncipe da Pérsia estava impedindo. Cada império terrestre, Pérsia, Grécia, possuía um príncipe espiritual, um anjo de alta hierarquia responsável por aquele território. Miguel é o príncipe de Israel, o único que permanece fiel a Deus, que permaneceu fiel a Deus. Isso confirma o modelo visto em Deuteronômio 32. Cada nação estava sob a autoridade de um anjo, Benei Elohim, mas alguns desses se rebelaram. Aí novamente ele traz aqui os Salmos 82, do 1 ao 7, Deus julga os Elohims, né, anjos governantes das nações. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e favorecereis os ímpios? E vós sois Deus e todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e como qualquer dos príncipes caireis. Comentário: aqui, Yahué, reunido em assembleia celestial com os Elohim, os governantes espirituais das nações, eles são julgados por injustiça, corrupção e idolatria. O salmo termina com a sentença: morrereis como homens. Isto é, perderão sua glória celestial e descerão à cova, como os reis humanos que corromperam. 4. Deuteronômio 4, 19 e 20. As hostes celestes designadas aos povos. E não levantastes os teus olhos aos céus. E vendo o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, sejas impelido a te inclinares perante eles e os sirvais, os quais o Senhor Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança. Vamos lá. Então Deus faz acepção? Não, mas vamos entender porque isso aqui traz explicações múltiplas, né? Dupla no caso. Vamos lá, comentários. Aqui o exército do céu, presta bem atenção nesse texto, nesse termo. Sebachá Shamaim, isto é, os anjos e astros espiritualmente personificados. Então o termo lá quando fala o exército do céu, Seba Hashamaim, é em referência aos anjos, que são astros espiritualmente personificados. Foi repartido os povos dos gentios. Olha que coisa. E aquele Deus ficou com quem? Com a nação de Israel. Entenderam isso? É a mesma divisão celestial descrita em Deuteronômio 32, que nós lemos.
Isaías 24, 21 a 22. O julgamento dos exércitos do alto e dos reis da terra. E acontecerá naquele dia que o Senhor castigará o exército do alto nas alturas. Quem é esse exército? Os anjos. E os reis da terra sobre a terra. E serão amontoados como presos em masmorra e serão encerrados em cárcere. E depois de muitos dias serão punidos no juízo final. Pegaram? Muito bom isso, né? Comentário. Este texto liga anjos e reis humanos no mesmo juízo. Os exércitos do alto são os governantes celestiais, os mesmos Elohim de Salmo 82 e Daniel 10, e serão julgados juntamente com os governantes terrenos. Isso reforça que ambos os níveis, espiritual e humano, estão interligados. Ezequiel 28, 12 a 17. O querubim que governava sobre Tiro. Tu eras o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Então isso prova que este querubim aqui era o mesmo cedro do Líbano lá de Ezequiel 31. O mesmo estrela da alva de Isaías 14. Tá? Tu eras o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Tu eras o querubim ungido que cobre e te estabeleci, ou querubim ungido protetor, tá? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e te lançarei por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Vamos lá, comentário. Embora pareça falar do rei humano de Tiro, o texto transcende a esfera terrena e descreve um querubim celestial que governava espiritualmente sobre aquele reino. É outro exemplo da relação entre reinos terrenos e principados angelicais. Lembra que Pedro fala que nós devemos prestar atenção naquilo que os profetas diziam? Ficar atentos a que os profetas diziam? Lembra que quando Cristo ressuscitou, ele abriu o entendimento dos apóstolos para que compreendessem as escrituras ali tratam do Taná, a antiga aliança, porque eles não compreendiam. Até então ele estava limitado antes de sua ressurreição a pregar somente algumas coisas e não abrir muito entendimento. Quando ele ressuscitou, ele abriu esse entendimento e eles puderam compreender o que verdadeiramente acontecia, o que as escrituras relatavam. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 3, que ele fala que é colocado um véu toda vez que eles fazem a leitura de Moisés, ou seja, dos 5 primeiros livros ali da Torá, tem um véu sobre os olhos deles, não conseguem ver o que está acontecendo, o que realmente está oculto ali, o ensino oculto ali, as revelações ocultas ali. Mas agora este véu foi tirado. O nosso ministério ele é um removedor de véus pelo poder do Espírito Santo, pela revelação da verdade, pela sabedoria de Deus concedida. Por isso que vocês têm acesso a todas essas informações que o véu ocultava. Então glorifiquem a Deus por isso. E nós precisamos da ajuda de vocês. De todas as formas possíveis, nós precisamos da ajuda de vocês para a propagação dessa mensagem. Vamos lá. Deixa eu ver então. 7, aqui nós estamos já no tópico 7, né? Lucas 4, 5 ao 6. Satanás declara ter domínio sobre os reinos do mundo. Ele não é desmentido por Yeshua. Vamos ver isso? E o diabo, levando Yeshua a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo. O termo diabo, lembre-se disso, o termo diabo significa farsante, alguém que atua passando-se por quem não é. Por isso ele foi Deus para Israel, é Deus dos crentes hoje, é Deus dos católicos hoje, é Deus do mundo hoje, tá? Por quê? Porque ele engana todo mundo, menos nós. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e a quem quero dou. Comentário: Yeshua não contestou a declaração de Satanás, não desmentiu. Isso indica que, de fato, o domínio dos reinos do mundo foi entregue a ele. Originalmente por Deus aos Bene Ha-Elohim, mas usurpado por Satanás e os anjos caídos, que foi o que eu expliquei.
Lá em Deuteronômio 32, quando houve aquela divisão de reinos, aonde este anjo se incumbiu de se passar por Yahué, por isso o termo diabo aplicado a ele, assumindo a nação de Israel e deixando os reinos dos gentios para os outros principados, certo? Ali, quando aconteceu aquilo, já houve a usurpação. Por isso que aquele ser, ele habitava nas trevas, na escuridão, ele não tinha misericórdia, não tinha compaixão, não tinha bondade, justiça nenhuma nele. Não a justiça de Deus. O que eles aplicavam ali era justiça, era uma justiça sim, mas a justiça cega dos homens. Se errou, vai ser punido. Vai ser sentenciado, não tem misericórdia. Satanás tornou-se o príncipe deste mundo. Olha que coisa. João 12:31. Yeshua fala sobre isso, né? Agora vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ou seja, ele nada tem em mim, não tem nenhum comportamento pecaminoso dele em mim, que é o comportamento que nós devemos ter. E Yeshua chamou ele do quê? Príncipe deste mundo. Agora vem o príncipe, o governante deste mundo. Efésios 6:12. Potestades nos lugares celestiais. Portanto, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares esses que podem ser alcançados. Naquele tempo, pela Torre de Babel seria alcançado. Por isso houve a necessidade de se confundir as línguas para que o projeto deles fracassasse. Na confusão das línguas surgiram outros idiomas e formaram-se nações no mundo, sobre as quais, posteriormente, Deuteronômio, aliás, antes disso, né, antes daquilo, eles eram responsáveis ali, e em Deuteronômio 32, aquele indivíduo, quando ele assume, ele reparte esses reinos com estes seres espirituais que passam a ser as potestades locais. Tá certo? Paulo descreve claramente uma estrutura de governo espiritual, principados e dominadores que ainda atuam sobre os sistemas terrenos e nações, exatamente como Daniel 10 e Deuteronômio 32 descrevem. Apocalipse 12, do 7 ao 9, a guerra entre os principados celestiais. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Lembrando, como diz lá em Daniel, o mensageiro que trouxe a mensagem de Deus a Daniel, que ficou impedido por 21 dias pelo principado da Pérsia. Miguel, o príncipe de Israel, teve que ajudá-lo a chegar até Daniel e trazer a sua mensagem. Esse anjo disse: olha, ninguém há que me ajude, que esteja comigo, a não ser Miguel. O que ele quis dizer ali? Somente Miguel está do lado de Deus. Todos os outros se corromperam. Todos os outros se corromperam. Então imagina o exército de Miguel batalhando contra todos os exércitos que eram divindades, deuses dentre as nações, debaixo do controle da autoridade de Satanás. Por isso que muitos anjos morreram nessa batalha e não amaram a sua própria vida até a morte, né? Que é o que está escrito aqui, ó. Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. No versículo 11, se você ler aí, vai estar escrito que estes anjos não amaram a sua vida até a morte, né? Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai, ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu sobre eles e tem grande fúria porque tem pouco tempo, né? Aí diz lá que esses anjos não amaram a sua vida até a morte, ou seja, morreram na batalha enfrentando o exército de Satanás. Comentário: esse é o desfecho do conflito entre os príncipes mencionados em Daniel. Os anjos rebeldes, que antes dominavam as nações, são finalmente expulsos de suas posições nos lugares celestiais e lançados à terra. Por isso que até hoje tem esses vestígios dentre os outros povos, estátuas, né? Você vai ver nos egípcios estátuas de seres de alta estatura sendo reverenciados ali, adorados por humanos que têm estatura menor.
seres híbridos, né? No que diz respeito ao cruzamento de anjos com animais, né? Cometendo aí a bestialidade, seres zoomórficos aí, dentre as outras nações, metade humano, metade animal, que eram chamados aí é uma das características de Giborim, né? Já voltado aí a esse cruzamento de espécie angelical com animal. Também tinha os Giborim, que eram anjos com humanos, enfim. Conclusão geral. Tema: divisão das nações entre os anjos, referência a Deuteronômio 32, 8-9, 4-19. Deus repartiu as nações segundo o número dos filhos de Deus, dos anjos. Príncipes espirituais das nações, Daniel 10, 13, 20 e 21. Cada império tem o seu príncipe angelical. Assembleia divina e o julgamento dos Elohim, Salmos 82, do 1 ao 7. Deus julga os Elohim, que governam injustamente. Julgamento dos exércitos celestiais, Isaías 24, 21 ao 22. Deus punirá o exército do alto e os da terra, e os reis da terra. Querubim governante sobre os reinos terrenos, Ezequiel 28, Isaías 14. Um anjo exercia domínio espiritual sobre Tiro e Babilônia. Daniel, que domínio mundial entregue a Satanás, Lucas 4, 5, 6, João 12, 31. O domínio espiritual foi usurpado pelo dragão. Estrutura de domínio espiritual, Efésios 6, 12. Principados e potestades governam nos lugares celestiais. Ok? Ficamos por aqui então com este primeiro estudo e depois daremos sequência, porque tem muito mais informações a serem trazidas para vocês sobre esses temas. Shalom, Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz.